Oi crianças, tudo bem? Bem-vindas ao novo vídeo. Lembrando os temas que a gente falou nos últimos 3 vídeos. No primeiro vídeo a gente falou sobre o chamado missionário. No segundo vídeo a gente falou sobre o processo de preparo e envio. No terceiro vídeo a gente falou sobre a cultura, a gente compartilhou um pouco da cultura do Marrocos, sobre a importância da gente aprender a cultura de um outro país e se adaptar. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trabalho do missionário. E queria perguntar se vocês conseguiram fazer as atividades do último vídeo. Conta aí pra gente. Bom, estão prontos? Vamos pra aula? Oi, queridos! Oi, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a vida diária de um missionário, ou seja, o trabalho de um missionário. E é muito trabalho. Sim. Bom, a gente já aprendeu que o missionário, quando chega no campo, ele tem que aprender o idioma, aprender a cultura. E depois disso, quando ele já sabe como comunicar a mensagem de Cristo, o trabalho é comunicar sobre Cristo para cada pessoa do país. Sim, mas de forma prática, tio Enoque, como isso acontece? Isso acontece através de desenvolver amizades, desenvolve através de fazer visitas pessoais para cada um desses novos amigos e a partir do momento que se encontra portas abertas para comunicar o evangelho, começar um discipulado, evangelismo. É um processo largo, um processo no começo muito difícil para o missionário. Ele tem que se adaptar na cultura, aprender o idioma, isso leva tempo. Leva às vezes 2 anos, por mais surpreendente que seja, mas é árduo, é difícil, é um tempo que o missionário muitas vezes fica triste por saudade dos familiares, por saudade dos pais, dos amigos, e ele tem que fazer novos amigos, ele tem que se reinventar num lugar diferente. E isso leva um tempo. Por isso que é muito importante a oração da igreja, por isso que é muito importante o apoio financeiro também, para que o missionário esteja focado no que ele tem que fazer. No começo é aprender idioma e se adaptar e se instalar no lugar, ele tem que alugar um apartamento, uma casa, imobiliar, ter que ver um carro porque ele precisa do carro. Enfim, ele tem que se reinstalar em um outro lugar. Né? Como você mudar de uma cidade para outra, você precisa levar seus móveis, você precisa alugar um apartamento e é um recomeço desde o zero de ter que aprender a falar, se vestir, comer, etc. Como o povo vive e depois a vida diária de um trabalho missionário envolve muitas coisas. O missionário ele pode atuar em várias áreas, desde trabalhos voluntários, envolvido em projetos que vão ajudar a comunidade onde ele está. Por exemplo, aqui no sul da Espanha, nós servimos entre imigrantes. No país que nós estávamos anteriormente, nós ajudamos a um projeto de levar água para casas onde não tinha água, mas o nosso alvo principal no país onde nós estamos servindo sempre vai ser comunicar o evangelho para cada pessoa. Isso começa a partir de um evangelismo pessoal, ou seja, eu tenho um amigo e com ele eu vou compartilhar o evangelho. E isso pode ir crescendo para um discipulado e pode chegar até a alcançar toda uma família. Assim como a gente teve a oportunidade de ver isso acontecer por 2 vezes aqui durante esses anos que a gente está servindo, ver igrejas nascendo, e isso é uma grande bênção. No Marrocos, onde nós estávamos, era proibida a pregação do evangelho. Não tinha igrejas como a gente tem, né, no Brasil, na Espanha, e lá a gente se reunia escondido, em casas. E o batismo nós fizemos em uma piscina de plástico que a gente montou na nossa sala, e enchemos de água, e foi toda uma família que se batizou, foi muito especial. Começou com uma pessoa e essa pessoa foi trazendo toda a família e juntaram 12 pessoas, né? Hoje essa igreja está ainda reunida e depois nós tivemos outra experiência com outra igreja se reunindo, porque as igrejas se reúnem em casas, não tem igreja num prédio só de igreja, né? Então assim que nós fizemos nesse tempo. E lembrando, isso a gente não pode esquecer, o missionário também tem uma família.
e ele deve cuidar da sua família, esposa, filhas. As filhas também vão para a escola como qualquer outra criança. Sim. E é muito importante o missionário não esquecer do apoio que ele tem que dar para toda a sua família também. Uhum. E também a vida espiritual do missionário, porque ele dá muito e ele precisa não esquecer que ele depende de Deus, que sozinho ele não pode, então ele tem que cuidar da vida diária, de oração, de leitura da palavra, cuidar da família, estando junto, orando junto, fazendo culto familiar. Essa é a única maneira do missionário ficar saudável. Sim, essas são algumas das muitas atividades que o missionário tem no campo missionário. Um abraço bem grande, gente. O missionário passou muitas dificuldades no campo, isso sim. Mas também nós vemos muitos milagres de Deus, né? Milagres financeiros, milagres de bênçãos, de cura, milagre de respostas de orações, que a gente ora pelas pessoas e a gente vê as respostas, de trabalho, de pessoas que querem ter filhos e não podem e têm o filho, respostas às nossas orações pela graça de Deus. Nós vimos, através do discipulado, uma igreja nascer. Sim, e isso foi algo maravilhoso, porque pensar que a gente está num outro país, uma outra cultura, e ver isso acontecendo, o mesmo poder do Espírito Santo tocar vidas para receberem a Jesus Cristo, foi algo maravilhoso. E isso é algo que nós fazemos juntos como igreja na missão de Deus. Nós fizemos o batizado na nossa sala, numa piscina de plástico. Foi ali, escondido, que eles se batizaram. Então, são muitas experiências preciosas que a gente demoraria muito tempo no vídeo para contar. Muitos milagres que a gente viu. E isso é a resposta da oração da igreja, da luta do missionário no campo, que Deus ele honra. Bom, eu vou ler de 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então, por que o missionário continua no campo? Qual que é o valor do trabalho missionário? Se essa passagem fala da importância do amor. A gente compartilhou durante esse mês sobre todo o processo de aprendizado do missionário, o processo de preparação, o processo de adaptação na cultura, sobre aprender idiomas, sobre aprender a se vestir como as pessoas locais, a comer como as pessoas locais, sobre como desenvolver relacionamentos, como alcançar as pessoas na maneira local. Tudo isso é muito importante, é muito valioso e necessário. Acontece que nem Paulo aqui fala nessa passagem de 1 Coríntios, de que adianta a gente aprender todos os idiomas do mundo se a gente não tiver o amor? De que adianta a gente sacrificar o nosso tempo para tomar um chá de hortelã e compartilhar a palavra de Deus se a gente não tem amor? De que adianta a gente deixar a nossa família no nosso país, renunciar a muitas coisas para estar no campo missionário se isso não for baseado no amor? Então é muito importante a gente manter isso bem claro, que a base do trabalho missionário é primeiramente o amor a Deus e o amor às pessoas. E sem amor, de nada vale o trabalho missionário. A gente aprende muito com Jesus. João 3,16 diz que Deus enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar porque Ele amou o mundo demais. Então, com Ele, a gente aprende que Jesus renunciou
muita coisa para estar no nosso lugar, morrer no nosso lugar, se sacrificar e nos dar a vida eterna, mas tudo isso ele fez por amor. E é através desse amor que a gente é também capacitado para trazer o evangelho a outras pessoas, para compartilhar o evangelho e amar as outras pessoas. Mas começa primeiro do amor de Deus por nós, nosso amor por Deus e nosso amor pelas pessoas ao nosso redor. É isso que nos leva a compartilhar o evangelho e essa é a base do trabalho missionário. Missão de Deus. Hoje a gente vai fazer uma atividade manual. Para essa atividade você vai precisar de imprimir o modelo do pé, pode ser versão colorida ou preto e branco, vai ser de acordo com a tua preferência, de lápis de cor, de cartolina, prendedor normal ou aquele pequeno como clips, vai precisar de cola bastão ou líquida e cola quente. Vai precisar também de fita magnética ou pedacinhos de imãs de geladeira. Primeiro passo é imprimir o modelo do pé. Pode ser versão colorida ou preto e branco, vai ser de acordo com a tua preferência. Depois disso, você vem e colore o pé com a cor que você quiser. Não esqueça de colorir o dia das semanas também. Se você for imprimir a versão do preto e branco, lembre-se de colorir as crianças do lado. Bom, depois de tudo colorido, você pega o seu papel e cola com a sua cartolina. Pode ser a cor que você quiser. Por exemplo, eu escolhi a cor azul. Já que a minha cartolina não era tão grande, eu recortei primeiro as crianças e colei o pé primeiro. Mas isso depende do tamanho da tua cartolina. E depois de estar colado a folha na cartolina, você já pode recortar. Mas cuidado, chame os seus pais para eles ajudarem você, viu? Depois disso, pegue o teu prendedor e coloque 3 gotas de cola quente e colhe os 3 pedaços de ímãs. Depois é só colocar o desenho das crianças na outra parte do prendedor. Estamos quase terminando.
Agora são para as pessoas que escolheram o CLIPS e não o prendedor. Não vamos precisar dos ímãs. Coloque uma gotinha de cola quente e depois colhe o desenho das crianças. Agora é a parte do pé. Pegue a parte de trás do pé e coloque 6 gotinhas de cola quente. E assim você vai colocando em cima das gotinhas de cola quente um pedacinho de ímã. Agora é só colocar na geladeira com o teu prendedor. Essa atividade é para marcar os dias da semana que você compartilhou de Cristo para uma pessoa, pode ser um amigo, um familiar, etc. Orou ou ofertou por missões. E cada vez que isso acontecer, coloque o prendedor para outro dia da semana. Você pode participar da missão de Deus todos os dias da semana. Versículo de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora é a tua vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oi, gente, foi um prazer ficar com vocês todo esse mês. A gente já tá com saudade, olha. A gente aprendeu bastante, espero que vocês tenham aprendido também, viu? Espero que vocês tenham gostado de embarcar nessa jornada com a gente nesse mês de missões e que tenham aprendido um pouco mais sobre missões, o campo missionário, Marrocos. Nós fizemos com muito carinho para vocês e aprendemos muito do amor de Deus para com a gente e do amor ao próximo, e o nosso amor por Deus é a nossa obediência. Vamos lá juntos sempre, na missão de Deus, hein? Sim. Um abraço bem A gente grande, tá com gente. saudade. Amamos vocês!